Sancha. Não considero esta uma questão política, a cujo terreno chamou ao honrado senador pelo Maranhão. Ouvido em silêncio até então, Cotegipe começa a ser aparteado, a partir desse instante. Franco de Sá insiste em que a questão é política. Cotegipe investe contra ele. O ministério, na opinião do nobre senador, não pode sustentar-se. O ministério, sustentando-se por essa forma, falta ao decoro e à dignidade precisa do governo. Mas esqueceu-se de que havia dito há pouco. O exército ou estes que dizem representar o exército não se contentam com que as injustiças sejam reparadas. Querem a retirada do ministério. Cruzam-se a partes. Ninguém disse isto. Disse o senhor Franco de Sá. Exclama Cotegipe. Não disse. Não o dissera textualmente, é claro. Cotegipe, com sua agilidade parlamentar, parafraseara, ou, melhor, traduzira e resumira o conteúdo de seu discurso. Lança mão o chefe do gabinete, a essa altura, de um argumento de ordem sentimental. Diodoro. Primeiro volume. 285. As circunstâncias do país são graves, abstraindo mesmo desta questão. Nossa sociedade, como todas as do mundo de hoje, contém em seu seio os germens da desordem. Não era possível, em uma questão desta ordem, deixar que uma parte da força armada desamparasse o governo. Fala da doença de Dom Pedro II. Sendo delicado o estado de saúde do monarca, não devia o ministério levantar certas questões que pudessem agravar-lhe a enfermidade. De suas palavras, transparece a confissão de que o imperador está quase ausente do poder. Deve o ministério, nestas circunstâncias, tornar-se intransigente e levar à presença de Sua Majestade não uma solução qualquer, mas a notícia de que correu sangue nas ruas do Rio de Janeiro? Se a violência predominasse, desapareceria o ministério ou sua liberdade ficaria peada. Desde que a força domina, um decreto do monarca nada significa. Terminando, afirma o presidente do conselho que não pode ser obstinado, desde que o Senado lhe oferece um meio honroso para solver assunto de tanta gravidade. O ministério, se o Senado votar a moção, acederá aos seus conselhos. Não se considera por isso rebaixado. Ao contrário, julgar-me-ia honrado, respeitando o prudente conselho de uma corporação que, pelo seu elevado caráter, não pode dá-los senão muito imparciais. Ainda mais, declaro que, concluída a questão, esqueço-me dos nomes de todos quantos nela tomaram parte, direta ou indiretamente. O governo procederá, portanto, no futuro, com a justiça que é devida a todos, regulando somente seus atos pela responsabilidade em que incorrer cada um. Asterisk, asterisk, asterisk. Posta a votos, depois de tão longo debate, a moção foi aprovada. Além de Franco de Sá, Cândido de Oliveira e Lima Duarte, que haviam dado da tribuna opinião desfavorável, também votaram contra 3 outros senadores, Silveira da Mota, Cristiano Benedito Ottoni e o Barão de Maruim. Em declaração de voto, disseram eles que, se era 286. R. Magalhães Júnior. Fundado o receio de sedição militar. E se o ministério não tinha forças para reprimi-la, devia antes demitir-se, em vez de aceitar o conselho do Senado. Imediatamente, após a votação da moção de Silveira Martins, foram canceladas as notas das penalidades impostas a Cunha Matos e Sena Madureira. Os militares saíam vitoriosos de sua grande campanha. Entretanto, o triunfo não os dispersou. Haviam adquirido a consciência de sua força, a certeza de que, unidos, poderiam fazer melhor e ler os seus direitos e lutar pelas suas aspirações. Iriam, logo em seguida, arregimentar-se num órgão de classe, um clube que constituísse o baluarte de suas reivindicações. Enquanto isso, o gabinete de Cotegipe se arrastaria, desprestigiado, por mais alguns meses, até março de 1888. O próprio chefe do gabinete tivera de reconhecer que a solução aceita nem por isso o deixará sem alguns arranhões na dignidade. Deodoro como bandeira de luta a reação da imprensa à solução da questão, a fundação do clube militar, a candidatura a senador, a manifestação da Federação Abolicionista, o resultado e a advertência de patrocínio, manifestações da Juventude Militar a Joaquim Nabuco, vigoroso protesto de Deodoro, em carta ao Barão de Cotegipe. Ei! Imprensa republicana fez tremendo esforço para dissimular a contrariedade que lhe causava a solução da questão militar por meios pacuícos. O Mequetrefe, na mesma semana, publica na página de abertura os retratos dos 2 líderes militares, que haviam impelido a questão até pronunciar-se o Senado. Além dessa homenagem a Pelotas e a Deodoro da Fonseca, a última página da edição é ocupada por uma charge impiedosa. Vê-se nela o Visconde de Pelotas de pé, numa atitude altiva,
e prosternada a seus pés, humilhantemente, a figura do barão de Cotegipe, sobre a qual se exercem as deformações caricaturais mais grotescas e que tem, aos ombros, uma verdadeira rocha, ao peso da qual se sente esmagado. Nesta rocha, existe a inscrição, Moção Silveira Martins. Logo no dia seguinte, o país assim se manifestara: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Terminou ontem finalmente e felizmente a denominada questão militar. Mas quem lhe acompanhe os comentários seguintes, nesse editorial, como no tópico do dia, há de reconhecer que o órgão dirigido por Quintino Bocaiúva sentiu fundo o golpe desfechado nos republicanos pelo expediente de Silveira Martins e seus companheiros do Partido Liberal. O país ironiza as atitudes de Cotegipe. Sua Excelência abriu os braços em gesto expressivo e, como Carlos V, na cena do Hernani. 288. R. Magalhães Jr. proclamou com ênfase e visível sinceridade: perdono a tutti. PJ. Inútil dizer que essa estranha cena comoveu profundamente a todos os senadores e a quantos assistiam ao solene debate. Para poderem dominar sua emoção e dominados cada um deles por um sentimento particular, abandonaram o recinto da Câmara o presidente do Senado, senhor conselheiro Cansanção de Sinimbu, e o senhor Visconde de Pelotas, o vencedor glorioso do Aquidabã. Adiante, procura tirar da solução dada à questão militar argumentos contra o governo e diz: aquele senatus consulto, que outra coisa não é, foi mais que um conselho imposto por votação contrária à opinião doutrinal do governo. Foi ato de poder executivo que o Senado exerceu por abdicação voluntária do minis. Tyriel. Fosse como fosse, estava encerrada a questão militar. Os monarquistas punham-lhe em cima apressadas pás de cal. Mas os republicanos bem gostariam de evitar que ela fosse enterrada e esquecida. A impressão que se tinha era a de que os militares, satisfeitos e sem ter o que alegar, perderiam a coesão conquistada durante o atrito com o governo e se dispersariam, decaindo logo em seguida o prestígio dos seus líderes eventuais. Tal, porém, não se deu. Tinham descoberto os oficiais do exército alguma coisa em verdade surpreendente: a força de uma classe quando unida e colocada a serviço de um objetivo comum. Em vez de dissolver-se, o agrupamento pugnais, que se opusera ao governo na questão militar, deliberou, ao contrário, assumir caráter permanente e revestir-se de forma legal. Foi a.C. J. N. que surgiu a ideia da fundação de um clube de oficiais do exército, à semelhança de outro, que já existia, o Clube Naval, da oficialidade da Marinha. Divulgam-se as primeiras notícias pela imprensa 26 de junho de 1887, revelando que a reunião inicial fora presidida por Deodoro da Fonseca e se realizará na sede do Clube Naval. O título da nova instituição, tal como aparece nessas notícias, seria de Centro Militar. Teria maior amplitude que o Clube Naval, pois congraçaria os militares de terra e de mar. A reunião inicial, estiveram presentes, entre outros, o almirante barão de J. Seguai, o major Benjamin Constant Botelho de Magalhães e o capitão Cerzedelo Correia. Nova reunião se realiza a 4 de julho, para a leitura do anteprojeto dos estatutos, redigido pelo tenente-coronel Sena. Diodoro. Primeiro volume. 289. Madureira. Vale a pena assinalar que tal movimento se desenvolvia simultaneamente com a realização, na capital do Império, do Congresso Republicano, que se encerraria a 6 de julho, após serem eleitos para a direção nacional do mais novo dos partidos, na qualidade de presidente, o conselheiro Saldanha Marinho, na de vice-presidente Quintino Bocaiúva e, na de secretário, Aristides da Silveira Lobo. Um manifesto datado de 5 de julho é divulgado, com a reedição de conceitos e críticas do famoso documento de 1870. Como o anterior, exprime ideias liberais. Preocupa-se muito com a liberdade, da palavra escrita e falada, de consciência, de cultos, do ensino, de reunião, de associação, de propriedade, e prega o sufrágio universal, a abolição de títulos e condecorações. O manifesto trazia tão pouco de novo que o Diário de Notícias, órgão francamente monarquista, o meteu à bulha com facilidade, afirmando que seus signatários só tinham realmente uma coisa que os distinguia dos liberais e dos conservadores: o desejo de substituir o imperador. E encerrava o editorial com uma exclamação compadecida: pobres republicanos que só querem mudar a pessoa do soberano. Paralelamente ao movimento da oficialidade e à reorganização dos quadros do Partido Republicano, desenvolvia-se o trabalho pertinaz dos abolicionistas. Forças esparsas, movimentos de finalidades diversas, com objetivos dissemelhantes, em dado momento se aglutinariam, buscariam uma mesma personalidade, encontrariam em Deodoro um denominador comum.
Asterisco, asterisco, asterisco. Essa conjugação de forças se dá quando surge a candidatura de Deodoro a senador do Império. Tal episódio tem significação expressiva e não sabemos como possa ter sido desdenhado pelos que até aqui se ocupam da história da República. A ideia surgiu, no nascente clube militar, de uma proposta do capitão Cerzedelo Correia. A 12 de maio morrera o senador Brás Nogueira da Costa Gama, conde de Baipendi, representante da província do Rio de Janeiro e então presidente do Senado. O Partido Conservador organizava, no momento, suas listas de candidatos àquela cadeira. 290. R. Magalhães Jr. Senatorial. Pareceu oportuno ao capitão Cerzedelo que os militares transferissem para o campo político o combate que vinham dando ao Partido Conservador e ao gabinete do Barão de Cotegipe. A sugestão para a constituição de uma chapa militar foi muito bem aceita, sendo o nome de Deodoro aclamado como candidato. Benjamin Constant falou logo depois de Cerzedelo, fazendo ponderações que lhe pareciam justas. Sou, em princípio, a favor da proposta. Mas acho que é necessário ouvir-se, primeiro, o Marechal Deodoro sobre as ideias que atualmente mais agitam o espírito público. Por exemplo, as da abolição, da autonomia das províncias, do casamento civil, da separação da Igreja e do Estado, da secularização dos cemitérios. Uma vez que esta candidatura não deve ter espírito partidário, deve fundar-se no interesse coletivo e no exame de problemas tão abandonados. Até hoje, nunca votei. Mas estou disposto a exercer pela primeira vez esse direito, sufragando um candidato que aceite o programa contido nas ideias que apontei. Convidado a manifestar-se, declarou o Marechal Deodoro, só com grande sacrifício aceitarei a imposição dos meus camaradas. Não é de hoje, mas de há muitos anos que sou adepto das ideias manifestadas pelo Major Dr. Benjamin Constant. Aceito esse programa e declaro, neste momento, que não estou ligado a partido algum, nem os compreendo, na sua modalidade atual. A Assembleia o aplaudiu calorosamente. Haveria, entre os presentes, quem acreditasse na eleição de Deodoro e na possibilidade de sua escolha, pela princesa regente, asterisco, caso entrasse na lista tríplice? Cotegipe, que, em outros tempos, lhe acenara com um título de barão e uma cadeira do Senado, como um prêmio de docilidade, certamente não permitiria que ao Partido Conservador fosse arrebatada aquela cadeira. Menos ainda, pelo homem que, juntamente com o Visconde de Pelotas, o fizera sair de combate recente com a dignidade arranhada. Entretanto, Deodoro parece ter tido algumas ilusões. Tanto assim que ajuntou, asterisco, de Isabel então exercia, pela terceira vez, a regência. Deodoro. Primeiro volume. 291. Cumprirei o meu dever, mas desde já antevejo o dia em que terei de abandonar a cadeira parlamentar, desmoralizada numa como na outra casa do Poder Legislativo. Asterisk. 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 Escolhido candidato, 4 dias depois Deodoro, mais refletido, dirigiu aos jornais a seguinte comunicação: eleição senatorial. Companheiros de armas e amigos exigem de mim a aceitação pública de meus serviços referentes à próxima eleição senatorial pelo Rio de Janeiro. Muito embora esteja convencido de que meus companheiros e amigos não alcançarão, por falta de precisa votação, levar-me ao resultado desejado, todavia a sinceridade do oferecimento obriga-me à manifestação pública de gratidão e ao dever de não recusar a graça com que, cheios de benevolência, me querem honrar, Manuel Deodoro da Fonseca. A atitude dos militares era, pelo menos, incômoda para o Partido Conservador. O Partido Liberal, fora do poder, nulificado, incapaz de uma reação, limitara-se a uma atitude passiva de protesto, a da não apresentação de candidatos. O Partido Republicano fizera a mesma coisa. Não lhe convinha no momento mostrar até onde ia a sua fraqueza ou a sua força. A candidatura de Deodoro é que ia dar a medida, não só de seu próprio prestígio, mas do descontentamento reinante contra o governo na terra fluminense. As circunstâncias concorriam para impedir que essa candidatura ficasse circunscrita a um movimento puramente militar. No Zero País, de 4 de julho, aparece uma notícia sobre a aceitação da candidatura pelo Marechal que assim termina. Zero General Deodoro declarou, então, que não se apresenta afiliado a nenhum partido, abraçando somente as ideias abolicionistas. Bastou esse aspecto da candidatura para fazer com que o grande tribuno e jornalista José do Patrocínio se colocasse, com a Gazeta da Tarde, a seu inteiro serviço. Liderada por Patrocínio e por João Clapp. A Confederação Abolicionista resolve adotá-la e com isto visa, sem dúvida, uma aproximação com a Força Armada, como um meio de fazer triunfar em futuro próximo a causa dos escravos. No. 292.
R. Magalhães Júnior. Tinham os militares vencido o governo, obrigado a engolir as espadas do Visconde de Pelotas e de Deodoro da Fonseca? A política de Cotegipe era dos grandes reacionários e escravagistas daqueles tempos. Na Gazeta da Tarde, Patrocínio escrevia a 9 de julho de 1887, esta singular profecia. Não sabemos se a regente é ou não abolicionista e se ela depois do senhor Barão de Cotegipe chamará, para seguir a prática inglesa, o senhor Paulino de Souza, ou o senhor Andrade Figueira. Uma coisa podemos afirmar ao senhor presidente do Conselho, é que a abolição se fará em 1889, quer a regente queira, quer não, quer seja ministro o senhor Paulino de Souza, quer outro charonte qualquer da barca do tráfico. O grande tribuno e jornalista da abolição convocara, para o dia seguinte, 10 de julho, uma grande Assembleia Popular da Confederação Abolicionista, realizada no Teatro Recreio Dramático, com afluência de público numeroso e entusiástico. No decorrer dessa reunião, José do Patrocínio fez um de seus magistrais discursos e o encerrou com a leitura da seguinte moção. A Assembleia Popular, reunida no Teatro Recreio Dramático a 10 de julho de 1887, a convite sob a presidência da Confederação Abolicionista, considerando que é uma afronta aos brios de um povo a escravidão mantida criminosamente por uma oligarquia de interessados na permanência dessa ominosa instituição, considerando que esse poder é francamente auxiliado pela maioria dos representantes dos partidos que formam as duas casas do parlamento, embaraçando e perturbando as aspirações democráticas, considerando que urge atacar esse terrível mal, que tem abalado as crenças populares, levando o desânimo a todas as classes, resolve a Confederação Abolicionista, como delegação direta desta Assembleia, apresentar o nome do glorioso Marechal do Exército Manuel Deodoro da Fonseca para ser sufragado nas urnas eleitorais no pleito senatorial de 17 do corrente. A aceitação do nome do ilustre militar por em esta Assembleia é a expressão e a certeza que ela tem de que é sincera a sua adesão à causa dos escravizados e um protesto contra os que pensam ainda abafar o pensamento libertador. Deodoro. Primeiro volume. 293. A moção foi aprovada por aclamações prolongadas e vibrantes. A essas palavras, acrescentou Patrocínio estas outras, na Gazeta da Tarde do dia seguinte. O general Deodoro, para não deixar que o Ministério suprimisse a liberdade de seus camaradas, que é constitucionalmente a liberdade de imprensa concedida a todos os cidadãos, resistiu ao governo e deu à nossa geração desfibrada um exemplo a seguir. Não teremos forças para mandar ao Senado o glorioso general, mas não importa. No pleito eleitoral ele representará o que resta de civismo, de brio e de amor à pátria no eleitorado. A adesão da Confederação Abolicionista vinha tarde, pois que era dada a publicidade 6 dias antes do pleito. Não havia tempo para propaganda e para a organização de comitês eleitorais pró-Deodoro. Contudo, como salienta Patrocínio, o que importava era o caráter de protesto da candidatura e a adesão do Marechal à campanha da abolição, através de um compromisso público. Aos abolicionistas, juntam-se os republicanos, pois o país também adota e recomenda a candidatura de Deodoro. Na quarta-feira, 13 de julho, a eleição ia se realizar no domingo, 17, escreve o país. Camaradas e amigos do general Manuel Deodoro da Fonseca, desejando dar a este ilustre militar uma prova do apreço em que tem os seus serviços e alto prestígio no Exército Nacional, deliberaram apresentar a sua candidatura à cadeira do Senado que foi ocupada pelo falecido Conde de Baipendi, como representante da província do Rio de Janeiro. Não é, portanto, uma candidatura que tenha acentuado o caráter político ou que represente uma aspiração partidária. É propriamente uma candidatura que condensa em si a confiança e a adesão de uma classe importante e que pode exprimir a estimação popular pelo guerreiro ilustre, que é uma das espadas gloriosas do nosso exército, com a qual, por ações relevantes e longos serviços, conquistou, posto a posto, a alta posição que ocupa na hierarquia militar. Não teríamos o direito de recomendar aos eleitores do município neutro e da província do Rio de Janeiro a candidatura do general Manuel Deodoro da Fonseca se ela representasse um partido político. No caráter, porém, em que ela se apresenta é nossa opinião que os eleitores fluminenses devem aproveitar o ensejo para fazer. 294. R. Magalhães Júnior. Uma demonstração ao mesmo tempo honrosa e patriótica ao exército brasileiro, sufragando com os seus votos o nome do bravo soldado que no decurso de sua vida tem dado tantos nobres exemplos de valor, de inteireza, de patriotismo e de inalterável lealdade para com os seus camaradas e para com o país, que se honra de contá-lo no número de seus mais distintos e prestimosos filhos. Alonga-se o país em considerações sobre o pleito, que, sem a candidatura de Deodoro, se limitaria a uma disputa interna, entre os homens do Partido Conservador. Pede para Deodoro os votos dos partidos sem candidatos, isto é,
dos liberais e dos republicanos. E conclui: se, na ausência de candidatos oficiais, representantes destes dois últimos partidos políticos, os eleitores dessas parcialidades convergirem à sua votação sobre o nome do ilustre general, é de esperar se seja ele sufragado com um grande número de votos, que, representando a abstenção sistemática, representam por isso mesmo um protesto contra a situação dominante que nada mais é do que a expressão do abatimento moral do povo brasileiro. Asterisk. 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 A votação de Deodoro da Fonseca foi pequena em toda a província do Rio de Janeiro, onde se assentava a máquina do Partido Conservador, mas foi altamente expressiva na corte. Tal o resultado apresentado pelas urnas do município neutro que a Gazeta da Tarde, no dia 18, já o comentava como um sinal dos tempos. O senhor presidente do Conselho não pode estar satisfeito com o resultado da eleição de ontem. Não podia ser mais significativa a demonstração de hostilidade de seu próprio partido, que abandonou os candidatos oficiais aos interesses da escravidão e absteve-se de assumir responsabilidades de uma política sem horizontes patrióticos. O eleitorado do município neutro, por exemplo, é de mais de 7.000 eleitores e, no entanto, a chapa do governo reuniu apenas 1.200 e poucos votos para o candidato mais votado. Quer dizer que somente uma Insig. Deodoro. Primeiro volume. 295. Nificante minoria entendeu que valia a pena ir às urnas, e isto quando é sabido tratar-se de um eleitorado na sua maioria composto de empregados públicos. Assinala a nota da Gazeta da Tarde que a diferença entre Deodoro e Andrade Figueira, no município neutro, é apenas de 300 votos. E entre o Marechal e Pereira da Silva de apenas 91. Contudo, a apuração no resto da província estabelecerá uma proporção abertamente favorável ao Partido Conservador. O último boletim dessa apuração, que extraímos das colunas da Gazeta da Tarde, dá este resultado: Tomás Coelho, 5.789 votos, Andrade Figueira, 5.688, Pereira da Silva, 5.558, Deodoro da Fonseca, 1.399. São ainda do jornal de patrocínio estas palavras: a votação do general Deodoro é um sintoma tão grave que não pode ser levado ao rol das coisas. Sem valor no círculo governamental. Realmente, não se tratava de acontecimento desdenhável. Tanto mais que a candidatura nascerá de um pronunciamento militar e tinha representado a primeira tomada de contato, no terreno político, entre Benjamin Constant e Deodoro. E, sem dúvida, a impressão que este deixou no espírito daquele, como homem capaz de expor-se e de aceitar responsabilidades, há de ter sido elemento decisivo no reencontro de ambos, pouco mais de 2 anos depois. Também Zero País comentou o resultado da eleição senatorial como tendo sido uma consagração popular a Deodoro e uma prova do prestígio pessoal por ele conquistado com sua atuação de líder militar e de abolicionista. Nesse comentário, estampado na primeira página da edição de 18 de julho, dizia o matutino orientado por Quintino Bocaiúva que, se a candidatura deste cidadão houvesse sido proposta há mais tempo e se por ela houvessem trabalhado as pessoas que a desejavam favorecer, o ilustre cidadão houvera conseguido entrar na lista tríplice apenas pela influência do seu nome. Argumentava Zero País com o fato de que o Marechal fora apresentado ao corpo eleitoral por seus camaradas do Exército e da Armada, que a isso se limitaram. Não teve por si, acrescenta, a apresentação de nenhum partido, nem a recomendação de nenhum político poderoso. Apresentando-se ao eleitorado de uma província essencialmente conservadora e essencialmente escravagista, ao menos. 296. R. Magalhães Jr. Na sua composição oficial, o general Deodoro fez conhecer previamente o caráter de sua candidatura. E esse caráter era o de uma candidatura francamente abolicionista e aceita e indicada como um protesto contra a política dominante e contra o ministério que a representa. Depois de outras considerações sobre a exiguidade do prazo decorrido entre a data da apresentação da candidatura e a da realização do pleito, o País estampa o total dos votos obtidos por Deodoro e o comenta: essa votação, inesperada para muitos, nós a consideramos tão honrosa para o ilustre candidato quanto humilhante e significativa como uma demonstração antiministerial. Em todo caso, como a candidatura do general Deodoro foi oferecida ao corpo eleitoral pelos seus companheiros de armas, o Exército Brasileiro deve considerar a votação com que foi sufragado o seu digno representante como uma prova da estima e da confiança que lhe inspiram os bravos defensores da honra, da independência e da liberdade dos seus concidadãos. O tom do editorial do País é semelhante ao tom do comentário da Gazeta da Tarde. Foi redigido esmeradamente, com o deliberado intuito de continuar a atrair os militares para a oposição, para a luta contra os partidos tradicionais da monarquia, para as atitudes de independência política, fora da tutela dos liberais e dos conservadores.
A candidatura de Deodoro a senador forjou um elo importante da cadeia de acontecimentos políticos que se iniciou com a sua elevação a primeiro vice-presidente da província do Rio Grande do Sul e terminaria por fazer dele o sucessor imediato do imperador. Como comentário da Gazeta da Tarde, o editorial do País tinha endereço certo. Dirigia-se à sensibilidade de Deodoro, visando estimulá-lo a novas lutas e a confortá-lo no momento da derrota. Mas isso ainda não bastava. Sentiram os abolicionistas e republicanos que se fazia mister a realização de uma homenagem pública a Deodoro, a fim de suavizar-lhe a impressão da derrota sofrida no pleito e, ao mesmo tempo, para assegurar a causa da libertação dos escravos tanto os serviços do Marechal como, através dele, os das Forças Armadas. José do Patrocínio convoca o povo, por meio de um aviso, na Gazeta da Tarde, para uma concentração cívica, a 18 de julho, no Largo de São Francisco, em frente à redação. Deodoro. Primeiro volume. 297. Daquela folha, para que dali saísse um préstito para a residência do Marechal, então habitando, com a família, uma pequena casa da Praça 11 de Junho, hoje desaparecida. Note-se que a convocação era para uma manifestação a Deodoro pelo seu triunfo nas urnas, pois os partidários da candidatura do Marechal consideravam uma vitória o número de sufrágios conquistados pelo ilustre soldado. Cerca de 2.000 pessoas, segundo o que noticiou a Gazeta da Tarde de 19 de julho, compareceram ao Largo de São Francisco, onde uma banda de música tocava marchas vibrantes, atraindo a atenção dos curiosos. Estavam presentes a diretoria da Confederação Abolicionista e de outras instituições ligadas ao movimento pela libertação dos escravos, todas com seus estandartes, e comissões de militares e elementos do povo. O préstito, entre vivas a Deodoro, ao Exército, à Marinha, à imprensa e à abolição, saiu do Largo de São Francisco pela Rua do Teatro, dirigiu-se ao campo da Aclamação e, aí, fez uma parada em frente ao quartel do L Regimento, a fim de saudar o Exército. Depois, pela Rua Visconde de Itaúna, seguiu para a casa do Marechal Deodoro. Eram ali esperados os manifestantes, pois se viam às sacadas muitas senhoras e a casa estava inteiramente cheia de visitas. O Marechal apareceu imediatamente ao povo, recebendo nesse momento prolongada aclamação. Viva se Covum Repetidment! Foi João Clapp, um dos dirigentes da Confederação Abolicionista, quem primeiro falou. Relembrou os serviços de Deodoro na campanha do Paraguai. Disse que saudava o herói, o brasileiro intimorato, o bravo militar que conquistara seus postos no fragor das batalhas, arriscando a todo instante a vida. Salientou que um dos resultados da luta fora a extinção da escravidão, no Paraguai, onde agora só havia homens livres. Frisou o contraste da atitude do Brasil, intervindo no Paraguai para impor a abolição e negando-a, depois, dentro de suas próprias fronteiras. Enalteceu o gesto de Deodoro permitindo o lançamento de sua candidatura contra os escravagistas da reação conservadora. Marechal, acrescentou João Clapp, o povo fluminense aqui vem para dar-vos o testemunho do maior zero. 298. R. Magalhães Júnior. Apreço pelo vosso civismo, pela vossa adesão à causa mais nobre da nossa pátria e pelo triunfo que o vosso nome imaculado acaba de obter nas urnas, contra os desejos de um governo que só quer a humilhação do povo brasileiro e que considera a escravidão o seu melhor esteio. O Dr. Campos da Paz, médico ilustre e abolicionista entusiástico, e que, como João Clapp, era também adepto das ideias republicanas, foi o orador seguinte. Também prestou homenagem à bravura e às virtudes militares de Deodoro, passando a historiar como o movimento abolicionista, a princípio desdenhado pelos governos, crescerá como uma onda, avassalando todas as consciências. Hoje, um governo retrógrado ainda procura se lhe opor. Mas todos sabem que a escravidão está morta e que não tardará o dia em que desaparecerá do nosso solo essa planta maldita. Já lhe marcamos um prazo fatal, e o ano de 1889 verá a grande aurora da liberdade luzir para todos os brasileiros escravizados. Sim, a escravidão terá que se declarar vencida, pois se contou com a espada do nosso exército para se impor, deve hoje ter a certeza de que se essa espada voltar a se desembainhar, será para se colocar ao lado dos que proclamam a igualdade humana. E a vez de Deodoro vai falar agradecendo, quando cessa o eco dos aplausos tributados a Campos da Paz. Fala pausadamente, sob viva emoção. Agradeço a prova de estima que me dão os meus colegas do Exército e da Confederação. Abolicionista, representante do povo fluminense. Em meu coração, senhores, ficará gravado este dia como um dos melhores de minha vida. A dedicação dos meus amigos e do povo, devo a satisfação de ter visto o meu nome laureado de modo tão brilhante nas urnas. Reafirmo,
mais uma vez, os meus sentimentos, que são de todos conhecidos, e como homem que conhece o peso das responsabilidades oficiais, mas só as aceita no terreno da dignidade. Interrompido a todo instante pelos aplausos, declara Deodoro que era abolicionista, não de hoje, mas dos primeiros tempos de sua vida, tendo sempre concorrido, por todos os meios ao seu alcance, para a obtenção de não pequeno número de cartas de alforria. Deodoro. Primeiro volume. 299. Estou profundamente convencido, continuou, de que a pátria não poderá atingir os gloriosos destinos a que está fadada enquanto tiver em seu seio a mancha da escravidão. De novo agradeceu ao povo o testemunho de apreço que lhe tributava e declarou que as portas de sua casa estavam abertas para receber todos os amigos que ali se encontravam. O capitão Cerzedelo Correia, nesse momento, assoma uma das janelas e também discursa, agradecendo, em nome do exército, a manifestação do povo a uma das grandes figuras da classe militar que tão bem encarnava o civismo, a honra e o patriotismo. João Clapa ainda uma vez falou, para declarar encerrada a manifestação e pedir ao povo que se dispersasse. O registro que a Gazeta da Tarde faz desse acontecimento diz: a multidão, na Praça 11 de Junho, era tão compacta que, por mais de meia hora, ficou interrompido o serviço dos bondes, por não ser possível romper a massa imensa de povo que estacionava em frente à casa do Marechal Deodoro. O dia de ontem marca a data em que, definitivamente, os ditames da honra de um povo se consorciaram com o coração dos heróis a quem a pátria confiou a defesa da honra nacional. Um bravo a esses beneméritos. A partir do momento em que interviera na questão militar, Deodoro deixará de pertencer a si mesmo e ao Partido Conservador. Uma vez convertido em líder de classe, passará a ser também uma bandeira de luta. A aceitação de sua candidatura a senador, as declarações abolicionistas que então fez, a votação expressiva que receberá, tudo isso contribuirá para dar-lhe estatura, para fazer com que o seu nome, transcendendo os limites da vida militar, projetando-se além do recesso das casernas, adquirisse uma significação e uma ressonância novas. Começava a se tornar um patrimônio comum de todos os que lutavam contra a escravidão, contra a estagnação da vida política brasileira e, por extensão, contra a própria monarquia. Asterisk. 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 Convertido em bandeira de luta contra os conservadores e contra o escravagismo, Deodoro não tarda a atritar-se, de novo, com o Barão de Cotegipe. Esse novo incidente-se 300. R. Magalhães Jr. relaciona, como o anterior, com a liberdade de opinião dos militares. E envolve, também, a figura de Joaquim Nabuco. O grande tribuno, como deputado liberal, representando a província de Pernambuco, se convertera no verdadeiro líder parlamentar da abolição, desde a legislatura de 1879 a 1880. Voltará à Câmara em 1885 com o mesmo ímpeto e agitara, com o vigor de sua eloquência, o problema que o governo conservador gostaria de ver sepultado no mais profundo esquecimento. Joaquim Nabuco, que se batera no sentido de impedir a importação de escravos de outras províncias pela província do Rio Grande do Sul, sustentando o princípio de que, por estar sua fronteira em associação com os países vizinhos, devia ser habitada apenas por homens livres, conquistara muitas simpatias naquela região, principalmente entre os moços da Escola Militar de Porto Alegre. Despojado de mandato parlamentar, Joaquim Nabuco viajara para a Inglaterra, em princípios de 1887, mas regressara, no mesmo ano, e se fizera eleger deputado, em Pernambuco, asterisco. No regresso à corte foi recebido triunfalmente pelos seus amigos e admiradores e pelos membros das sociedades abolitionistas. De todos os recantos do país, chegavam-lhe mensagens com expressões de vibrante solidariedade. E, entre essas, uma assinada por um grupo de 42 alunos da Escola Militar de Porto Alegre. Como sempre acontecia, tais mensagens eram dadas à publicidade, na imprensa abolicionista. O telegrama dos cadetes, pelos seus termos calorosos, provocou irritação entre os membros do gabinete. E o ministro da Guerra, conselheiro Delfino Ribeiro da Luz, se dirigiu ao comandante daquele estabelecimento, determinando-lhe que fizesse prender disciplinarmente os cadetes e os submetesse a conselho de investigação. A punição foi publicada pela imprensa e, mal se divulgara a notícia, Deodoro da Fonseca tomou da pena e, com o mesmo ardor com que assumirá a defesa de Sena Madureira, esposou-lhes a causa e escreveu uma carta de protesto ao chefe do gabinete. Foram estes os termos em que o fez: Rio, 27 de setembro de 1887. Excelentíssimo senhor conselheiro Barão de Cotegipe. Os diários de ontem dão notícia de que, asterisco, no capítulo seguinte historiamos as circunstâncias em que se verificou essa eleição. Deodoro. Primeiro volume.
301. 42 alunos da Escola Militar do Rio Grande do Sul estão presos e respondem a conselho de investigação, por terem passado um telegrama de congratulações ao Sr. Nabuco. Nesse telegrama, apenas se fazem conhecidas as crenças políticas de seus autores, não há a menor ofensa ao governo. Somente espírito partidário muito feroz ou, o que é mais triste, o baixo desejo de agradar e chamar a atenção, podiam enxergar crime nesse ato que, permitido a todo o cidadão, não foi ainda proibido ao soldado. Crente de que Vossa Excelência já estará aborrecido do modo menos digno com que uns tantos supõe mijor servi-lo, ouso esperar que atenderá à minha justa reclamação. Sou, com a maior consideração e subido respeito, de Vossa Excelência, atento venerador, amigo, criado obrigado, Manuel Deodoro da Fonseca. Embora empregando todas as formas de cortesia em relação ao chefe do gabinete, Deodoro fustigava, com toda a vivacidade e energia, o espírito partidário que ditara a punição, qualificado de baixo e de muito feroz. Essa carta, contudo, não era ainda senão a antecipação de outras, ainda mais veementes, que, a propósito da escravidão e do papel do Exército, ia endereçar ainda nesse ano, ao ajudante-general do Exército, Visconde da Gávea, e à própria Princesa Isabel. O Exército não é de Apitães do Mato evolução da ideia abolicionista, projetos e leis que prepararam o caminho para o 13 de maio, as fugas de escravos das fazendas paulistas, desespero dos escravagistas, intrigas entre o Brasil e a Argentina, manobras para reforçar a unidade do Exército, Joaquim Nabuco derrota o ministro do Império, um discurso notável. O clube militar se insurge contra o empreuro da Força Armada na repressão aos quilombos, o Visconde da Gávea devolve a papelada. Publicação do manifesto pela imprensa, os conservadores se apoderam da bandeira abolicionista. Influência da questão militar na abolição não foi estudada pelos nossos historiadores com a atenção que merece. Antes da famosa questão, os militares não podiam participar de uma campanha daquela natureza sem expor-se às iras dos escravagistas e sem incidir na repressão governamental. Escravagistas dominavam o parlamento e os gabinetes ministeriais. E até entre os republicanos os havia, razão pela qual os manifestos publicados, a começar pelo de 1870, omitiam o assunto, tangenciando medrosamente, pelo temor de provocar cisões. É a questão militar que rompe os diques e faz com que possam, na condição de soldador, participar abertamente de tal campanha. Deodoro, sem imunidades parlamentares, ao contrário de Pelotas, que as tinha, liderara aventurosamente a questão militar, e estava colocado, agora, à testa se não do movimento abolicionista, ao menos dos militares favoráveis à abolição, que eram quase todos. Antes de apreciar suas novas atitudes em favor da liberdade dos negros. Atitudes que o tornaram simpático ao povo, pela repercussão que tiveram, e que o aproximaram de republicanos também abolicionistas, impõe-se a reconstituir. Deodoro. Primeiro volume. 303. São, ainda que a traços rápidos, da evolução da ideia da abolição em nosso país. Quando o nome de Deodoro surge no quadro em que vigorosamente se projeta, era uma ideia velha de mais de um século, pois quem primeiro a agitara publicamente, suscitando atenção para tal problema, fora Manuel da Rocha, advogado na Bahia, que, em 1758, já exigia que se concedesse a liberdade aos filhos de mães escravas, para que, em solo brasileiro, não nascessem senão homens livres. Adotada a medida em Portugal em 15 de janeiro de 1773, não foi, entretanto, estendida ao Brasil. O mesmo apelo foi renovado, ainda sem êxito, pelo paulista Veloso de Oliveira, em 1810. Ia vencendo esse ponto de vista em outros países, como na Argentina e no Chile. Proclamada a independência, fundado o Império, a primeira iniciativa seria de José Clemente Pereira, que se distinguiu no episódio do Fico e, português de nascimento, foi um grande brasileiro pelo sentimento. No ano de 1826, o deputado José Clemente Pereira, representante da província do Rio de Janeiro, apresentou um projeto destinado a abolir o tráfico de africanos, a partir do ano de 1840. Tal projeto, porém, deixaria de ter razão de ser, em face das negociações entabuladas entre o Brasil e a Grã-Bretanha, das quais resultou o convênio firmado a 23 de novembro de 1826, declarando proibido aquele tráfico. A proibição, entretanto, ficou apenas no papel. Em 1830, o deputado-geral pela Bahia, Dr. Antônio Ferreira França, apresenta à Câmara um projeto de extinção gradual da escravatura, segundo o qual ficaria totalmente extinta a 25 de março de 1881. Caindo o projeto renova-o a 16 de junho de 1831, sem lograr resultado.
Em 1831, o parlamento do Império aprovou uma lei, na qual eram declarados livres os escravos que entrassem clandestinamente no território ou nos portos do Brasil, vindos de país estrangeiro, e eram igualmente estabelecidas penas para os que transportassem, recebessem ou comprassem como escravos os indivíduos pelo mesmo diploma legal considerados livres. O tráfico constituía, contudo, um rendoso negócio e os navios negreiros continuavam a trazer negros, clandestinamente, aos milhares, para as províncias em que era mais fácil desembarcá-los e obter bom preço pelas novas peças. A chamada Lei Feijó resultara de um projeto de Barbacena, apresentado em 1826. 304. R. Magalhães Jr. A 8 de junho de 1833, volta Antônio Ferreira França a interessar-se pelo problema, apresentando o projeto com a mesma ideia formulada antes por Manuel da Rocha e Veloso de Oliveira, a de que o ventre não transmite a escravidão. E essa generosa ideia é mais uma vez derrotada. O convênio com a Grã-Bretanha ficará no esquecimento. A lei de repressão ao tráfico era letra morta. Servia apenas para mascarar a realidade, salvando as aparências. Por fim, até disto Cifrão cindiu o governo imperial, que denunciou o convênio firmado por D. Pedro I para a repressão do tráfico. Foi então que a Grã-Bretanha aprovou a famosa lei, conhecida como Bill Aberdeen, de 8 de agosto de 1845, que autorizava o governo inglês a apreender navios negreiros, mesmo já em águas territoriais brasileiras, sujeitando tanto os navios, como os cidadãos do Império, suspeitos de exercerem o tráfico de africanos, à jurisdição dos tribunais britânicos. O gabinete liberal de Holanda Cavalcante, Visconde de Albuquerque, então no poder, reagiu através de uma nota de protesto de seu ministro dos Estrangeiros, Limpo de Abreu, futuro Visconde de Abaeté, entregue ao ministro residente da Grã-Bretanha no Rio. O imperador, tratando do assunto, numa das falas do trono, declarou: "O meu governo protestará contra este ato, dando deste protesto conhecimento a todas as potências amigas. Fiel ao empenho contraído, de pôr termo ao tráfico de africanos, não deixará contudo o meu governo de defender as prerrogativas da minha coroa e os direitos nacionais. Para tão justos fins, conto com a vossa coadjuvação leal e patriótica." O que, em verdade, defendia o imperador, juntamente com os melindres da nossa soberania, era o tráfico ilegal, que se expandia como o mais florescente dos negócios, como a mais rendosa de todas as indústrias. No ano da aprovação do Bill Aberdeen, entraram no Brasil 453 escravos. No ano seguinte, 50. 324 em 1847, 56. 172 em 1848, 60. 000 em 1849, 54. 000 em 1850, 23. 000 isto, apesar do índice elevado de mortalidade dos negros durante as viagens, em porões infectos, abafados, sem luz e sem ar, dos navios negreiros, e a apreensão eventual pelos ingleses, de uma ou outra embarcação engajada no tráfico de escravos. Sob a pressão da humilhação que nos fora infligida pela Inglaterra e cedendo à opinião nacional. Diodoro. Primeiro volume. 305. Desejosa de ver paralisado de uma vez o comércio degradante, o parlamento aprova em 1850 a Lei de Eusébio de Queiroz, tornando mais séria a repressão do tráfico. Contudo, só em 1853 essa lei começou a ser realmente executada, rareando as tentativas dos negreiros e cessando, por fim, ante a impraticabilidade da continuação do negócio em bases altamente lucrativas. Já a abolição passará a ser uma realidade em quase toda a América Latina, México, Chile, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Colômbia, Equador, Argentina, Venezuela, Peru, etc., quando Francisco G. Acaiaba de Montezuma, um visconde de Jequitinhonha, a 17 de maio de 1864, apresenta ao Senado um projeto declarando extinta a escravidão no fim de 10 anos, recebendo os senhores de escravos, como indenização, a prestação de serviços, pelos mesmos, durante aquele decênio. Caiu esse projeto, que poria termo à escravidão em 1874, como caíra antes o de Antônio Ferreira França, que teria abreviado esse termo para 1881. Em 1871, o gabinete conservador do Visconde do Rio Branco apresenta ao parlamento o projeto visando a abolição gradual da escravatura. Aprovado na Câmara a 28 de agosto do mesmo ano e no Senado a 28 de setembro, finalmente vencia a velha tese de que os filhos das escravas deviam nascer livres. Além disto, criava a Lei do Visconde do Rio Branco um fundo destinado à libertação de certo número de escravos em cada ano.
A prática da compra de cartas de alforria já se achava muito difundida, principalmente pelos esforços dos abolicionistas, e ainda mais iria se tornar, com a frequente realização de festivais, em teatros, com tal finalidade. A lei do ventre livre não contribuiu para que esmorecesse a campanha abolicionista. Ao contrário, deu-lhe mais força. Deputado pela primeira vez em 1878, Joaquim Nabuco havia de insistir em que fosse fixada uma data para a abolição total, mas não conseguiria vencer desde logo a resistência dos patriarcas rurais, dos donos de engenhos, dos fazendeiros de café, empenhados em manter o regime de sujeição que lhes garantia o trabalho do braço escravo, a preço vil. Na Câmara dos Deputados, vai surgindo um núcleo de combatentes do abolicionismo, do qual participam, além de Nabuco, Belfort Duarte, Joaquim Serra, Manuel Pedro, José Mariano. 306. R. Magalhães Júnior. Pedro Beltrão, Sancho de Barros Pimentel, Marcolino Moura, Bulhões Jardim e Jerônimo Sodré. Este, um tipo bizarro, item de gestos teatrais e quixotescos, impressionou fortemente a opinião pública, repudiando a herança que lhe deixará o pai, por só constar de escravos e de bens acumulados, com o produto do trabalho de homens escravizados. Os escravos, ele os liberta. O que sobra, emprega na aquisição de cartas de alforria, fazendo retornar aos negros o que dos negros viera. Quando subiu ao poder o gabinete de Paranaguá, este incluiu entre os objetivos de sua ação a questão ser vil, pedindo reforço ao Fundo de Emancipação, instituição de um imposto de transmissão sobre as vendas de escravos e a proibição do tráfico, de uma província para outra. Estas medidas não chegaram a ser votadas e foram renovadas, sob a forma de apelo ao parlamento, pelo gabinete de Lafayette. Queria o liberal mineiro que o imposto de transmissão na venda de escravos fosse de R$ 500, o que foi considerado ridículo pelos defensores e propagandistas da abolição. Havia uma feroz reação escravagista, pronta a isolar os que, de início, se dedicavam à defesa de ideias de tal natureza consideradas, então, radicais e atentatórias ao sagrado direito de propriedade, asterisco. Martinho de Campos, que chefiou um gabinete do Império, organizado em 1882 para fazer face à onda abolicionista, impusera-se a confiança política dos seus pares por ter declarado, com orgulho e empáfia, escravocrata da gema. Na Câmara, sustentar as opiniões mais desabusadas. Os abolicionistas são salteadores, mas, para estes, tenho o meu revólver. A escravidão deve ser mantida, por amor dos próprios escravos. E era um homem que estava afiliado ao Partido Liberal, o que mostra a espécie de liberalismo que existia no Brasil nos tempos da monarquia. Em 1884, o gabinete Dantas apresentará novo projeto, declarando livres os escravos ao atingirem a idade de 60 anos e aumentando, consideravelmente, o Fundo de Emancipação. Mas o projeto foi derrubado, votando contra o mesmo 42 conservadores, 16 liberais e um republicano e asterisco. Como exemplo desta reação basta citar-se a demissão, por ter participado de manifestações públicas de caráter abolicionista, do diretor do contencioso da Secretaria do Tesouro Nacional, João Cardoso de Menezes e Souza, Barão de Pará, Ranapiacaba. Demitido em 1886, pelo Barão de Cotegipe, só foi reintegrado em fins de 1888, já depois de feita a abolição, pelo gabinete João Alfredo Diodoro. Primeiro volume. 307. Favor 43 liberais e 4 conservadores, o que mostra singularmente como era confusa a opinião dos partidos sobre tal problema. Entretanto, a mesma lei, renovada em projeto de Rodolfo Dantas no Gabinete Liberal de Saraiva, após a dissolução da Câmara e a realização de novas eleições, acabou sendo aprovada e promulgada. Já na vigência do Gabinete de Cotegipe, a 28 de setembro de 1885. Outras leis complementares foram aprovadas, inclusive a que abolia a pena de açoites, aplicada aos escravos. E renovaram-se projetos que não passaram de tentativas vãs. Em breve, a onda abolicionista se avolumava, de tal forma, que os escravagistas começavam a se sentir constrangidos. Precisavam, sobretudo, de apoio na imprensa, capaz de enfrentar as penas de José do Patrocínio, Ferreira de Menezes, Ferreira de Araújo, Saldanha Marinho, Joaquim Serra, Joaquim Nabuco e tantos outros combatentes, dedicados de corpo e alma à causa dos escravos. Daí ter se organizado um grupo de homens de fortuna, vinculados alguns à política e todos com grandes interesses na manutenção do cativeiro, para fundar um jornal, o Novidades, que se empenharia em combater a abolição e em satirizar os abolicionistas.
Para dirigi-lo, seduziram um dos moços de maior talento, descoberto por José do Patrocínio na modéstia de um emprego no Jockey Club, mas logo lançado como uma das grandes revelações da imprensa da época, Alcindo Guanabara. Debalde, porém, intentou ele, com o seu jornal, enfrentar o fogo cerrado da imprensa abolicionista. A onda continuava a crescer. Era chique, era bonito, era de bom tom libertar escravos em todas as ocasiões festivas, um aniversário, a comemoração de uma data familiar, a chegada de uma figura ilustre. Chega Carlos Gomes à corte, depois dos seus primeiros sucessos na Itália, e da manifestação que lhe é feita consta a outorga, pelo maestro, de uma carta de alforria de um escravo, comprada pelos seus admiradores. Nos teatros, realizam-se festivais só com esta finalidade. É uma prova de prestígio das cantoras, das atrizes e dos atores, libertar escravos, com a ajuda do público que lhes aplaude os talentos. A 3 de junho de 1887, o senador Manuel Pinto de Souza Dantas propõe, em projeto que leva também as assinaturas 308, R. Magalhães Júnior, de Afonso Celso, Silveira Martins, Franco de Sá, de Lamare, Francisco Otaviano, João Alfredo, Henrique Dávila, Lafayette, Visconde de Pelotas e outros, a extinção total da escravidão aos 31 de dezembro de 1889, prevendo, também, a criação de colônias agrícolas, à margem dos rios navegáveis, das estradas públicas e do litoral, para a educação dos menores e organização do trabalho dos libertos. Os abolicionistas, entretanto, combatem o projeto. Não querem datas fixadas de antemão, mas possíveis de serem alteradas e transferidas para futuro mais distante, sob a pressão dos interessados. O que eles querem é a extinção total e imediata da escravidão. Querem dar-lhe o golpe final e decisivo, porque condenada a desaparecer a longo prazo já estava, desde que, em 1871, fora aprovada a Lei do Ventre Livre e, em 1885, a libertação compulsória dos sexagenários. Circunstância interessante a assinalar, Dom Pedro II supunha popularizar a princesa imperial, herdeira presuntiva do trono, cedendo-lhe a prerrogativa de promulgar as leis que vinham apressar a abolição. Foi sempre de Isabel quem, como regente, assinou tais leis, mas nem por isso haveria de ocupar o trono. Ao contrário, os barões rurais, os grandes proprietários de terras de lavoura, perderiam o interesse pela sorte da monarquia que lhes feria a economia e apressava a decadência da classe dominante, sem que o velho regime crescesse nas simpatias do povo e encontrasse novos sustentáculos capazes de assegurar-lhe a continuidade. Asterisco 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 com o recrudescimento da campanha abolicionista, em 1887, formaram-se, principalmente na corte, numerosos quilombos, entre os quais o mais famoso foi o do Leblon, auxiliado financeiramente pelo comerciante português Seixas de Magalhães e formado por negros fugidos das províncias vizinhas, principalmente a de São Paulo e a do Rio de Janeiro. Nesse ano, produz-se um acontecimento que vem apressar o fim da instituição do cativeiro. Incitados por Antônio Diodoro. Primeiro volume. 309. Bento de Souza e Castro e outros abolicionistas de São Paulo, os escravos. Das fazendas de café, principalmente as de Campinas, começam a fugir, em massa, transferindo-se para Santos, onde se há um quilombo de vastas proporções. Os fazendeiros de Campinas enviam uma representação que é lida, da tribuna da Câmara, por Andrade Figueira, pedindo providências enérgicas e prontas, no sentido de serem entregues a seus proprietários os escravos acoitados em Santos. Tal representação contém 100 assinaturas, das quais 60 de individualidades pertencentes ao Partido Liberal, 25 ao Partido Conservador e 15 ao Partido Republicano. A representação entende que era preciso restabelecer a legalidade na cidade de Santos, para onde ultimamente continuam a afluir em número considerável os foragidos, afrontando deste modo a lei, o direito de propriedade e o governo provincial que parece transigir com os quilombolas, deixando-os transitar livremente. O presidente da província de São Paulo é veementemente criticado. É preciso que o presidente do Conselho, Barão de Cotegipe, tome providências imediatas, advertindo ou mudando, e enviando tropa de linha, forças numerosas do exército, para restaurar a legalidade em Santos. Da Câmara, transporta-se o debate para o Senado do Império. O conselheiro Antônio Prado, convertido à abolição, justifica o presidente da PR-0 e mostra que é inútil tentar manter o cativeiro pela força. Os meios da intimidação, ou dos castigos imoderados, são meios já gastos, que não podem mais influir no ânimo dos escravos para mantê-los no trabalho, diz o senador paulista.
O crime do presidente de São Paulo, no seu entender, fora apenas o de não querer transformar-se em capitão do mato e distribuir a força pública pelas fazendas, na proporção de talvez um soldado por escravo, a fim de mantê-los no serviço. Melhor seria, diz Antônio Prado, que se fizesse desde logo a abolição total. O barão de Cotegipe, no entanto, vai ao Senado, para dar apoio aos escravagistas, falando no seu dever de resistência à precipitação. Com que se pretende resolver esta questão? Acha que os homens políticos diferem muito dos que só seguem exclusivamente os princípios. 310. R. Magalhães Jr. Humanitarians. O velho político conservador tenta justificar a escravidão com a afirmativa de que até a Inglaterra transporta irlandeses para suas colônias como escravos. Recrudescem os boatos de que forças do exército vão receber ordem de embarque para o combate aos quilombos de Santos. Seria voltar aos tempos de Palmares, da cabanagem, da abalaiada. Mas os tempos haviam mudado. Tinha o exército outra mentalidade e tinha também um órgão que podia falar em seu nome, o Clube Militar. Para a modificação daquela mentalidade muito contribuíra o convívio das trincheiras, na Guerra do Paraguai. O ensaísta Nelson Werneck Sodré, que é também militar, salienta essa confraternização de negros e brancos nos campos de batalha como uma das causas que fortaleceram o movimento abolicionista, inclusive por ter dado aos homens de cor uma noção de igualdade e um meio de elevá-los socialmente, transferindo-os da condição servil à de homens livres. Prometeu 7 se concedeu-se tudo ao escravo que partisse para o sul, espalhou-se a alforria a todos os que foram oferecidos pelos seus proprietários ou foram capturados para os mistérios da guerra, escreve o autor de Panorama do Segundo Império. Fora a Guerra do Paraguai, desse modo, um impulso a mais, nos seus efeitos, para a abolição. Ela, continua o ensaísta Werneck Sodré, procede à libertação de milhares de escravos. Ela os eleva na escala social. Diante da morte não há hierarquia social e é frequente soldados negros se destacarem nos episódios da campanha. Mais adiante, acrescenta que a massa de soldados negros convivera com os brancos e superara e comandará brancos num instante em que o nivelamento humano era mais fundo e mais forte. Não só fora a guerra a grande oportunidade da elevação social dos negros, pois os homens de cor que conseguiam se elevar, até então, não eram negros puros, mas mestiços, em alguns casos guiados pelos pais brancos, como ainda criará na oficialidade do exército, quase toda provinda dos campos do Paraguai, uma aversão profunda à ideia de empregar suas armas, as armas destinadas à defesa da pátria, na repressão às evasões de elementos de uma raça que, num momento grave, incorporara tantos. Diodoro Prime. IRO Volume 311. Dos seus filhos às nossas Forças Armadas. Deodoro, em anotações autobiográficas, a que dera o título de declarações e que foram divulgadas em artigo pelo general Jacques Ourique, antigo chefe de sua casa militar, assim fala de seus pendores com relação ao problema servil. Abolicionista, dei carta de liberdade, sem ônus algum, logo. Que principiou a propaganda, há 2 escravizadas que tinha e, por ocasião de uma manifestação que me foi feita, no começo de 1887, quando cheguei ao Rio Grande do Sul, disse aos manifestantes, que a Força Armada tinha a obrigação de ser abolicionista. Entretanto, como adiante veremos, sua atitude não se resumiu apenas nisto. Façamos aqui uma pausa, para historiar a tentativa, logo depois de resolvida a questão militar, por parte dos elementos convictamente monarquistas, de desviar a atenção do país das 2 campanhas que se desenvolviam no momento com crescente intensidade, a republicana e a abolicionista. Visava a tentativa, com a mobilização dos espíritos para uma nova guerra, a que se verificaria entre o Brasil e a Argentina, unificarem o exército e impor-lhe uma rígida disciplina. Mandara o gabinete de Cotegipe o engenheiro Guilherme Chus de Capanema, agraciado 6 anos antes com o título de barão, chefiar a Comissão de Limites do Brasil com aquela República do Prata. Não se limitou o barão de Capanema, que era lente da escola militar e major honorário do exército, a desempenhar as funções de que fora incumbido. Resolveu ir mais longe, criando, através de cartas que de lá remeteu e que foram comentadas abertamente na imprensa, um ambiente de alarma e de inquietação, pois fazia crer que o império seria, em breve, atacado. Em tudo o barão de Capanema enxergava propósitos de agressão, planos sinistros contra o Brasil. E de crer que não agisse com o desconhecimento do barão de Cotegipe e do seu gabinete, pois se o fizesse estaria se colocando, imprudentemente, numa situação falsa,